sempre é muito enriquecedor. Gostaria, então, de apresentar a doutora Mariana Deboni, que é pediatra e especialista em gastroenterologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela pertence ao grupo de gastroenterologia pediátrica aqui do Instituto da Criança e do Adolescente da FIMUSP e é membro do grupo de estudos de doença inflamatória intestinal do Brasil. A doutora Mariana vai apresentar o tema que se refere, então, à doença inflamatória intestinal, além da especialidade, né? Abordando aspectos da puericultura, de pronto-socorro e de internação. Então, vai ser uma abordagem geral, tenho certeza que vai ser muito interessante. Doutora Mariana, muito obrigada pela sua participação e, sem mais delongas, a tela é sua. Muito obrigada, Cláudia, pelo convite. Eu fico muito feliz de participar dessa reunião, que é uma tradição aqui do Instituto e que não deixou de acontecer mesmo nos períodos mais difíceis da pandemia. E fico muito contente também de ter a participação de 2 professores titulares queridos, como o professor Clóvis e a professora Magda. Me dá bastante tranquilidade de seguir em frente nessa reunião. Vamos começar? Eu vou partilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver. Compartilhar. Tá, já vai. Eu vou ocultar aqui. E, Cláudia, me dá só o ok se você vê a tela compartilhada já. Já. Já? Ainda Posso não. começar, né? Não? Já. Posso? Agora Posso sim, começar? vamos lá. Então tá. Segundo o Alberto, foi passada uma enquete sobre temas para serem discutidos nessa reunião da pediatria, e um dos temas escolhidos foi a doença inflamatória intestinal. O objetivo que eu tenho nessa aula não é falar de detalhes de tratamento, de novos tratamentos de doença inflamatória intestinal, porque seria uma apresentação muito nichada e eu quero falar para outras áreas técnicas. Então, eu propus um tema que, na hora de preparar a aula, eu achei que foi até muito ambicioso da minha parte, que é de falar de doença inflamatória intestinal para além da especialidade, porque a gente não cuida desses pacientes sozinhos. Então, falar do atendimento de puericultura, de pronto-socorro e de internação. Bom, as pessoas que convivem comigo me dizem que eu sou bastante repetitiva, e eu vou dar o braço a torcer, de fato eu sou mesmo, e eu tenho uma superstição de sempre colocar esse slide do guarda-chuva quando eu falo de doença inflamatória intestinal, porque eu acho que ele representa muito esse espectro de doenças. Então, esse termo, doença inflamatória intestinal, ele é um termo guarda-chuva, ele é um termo genérico que vai designar o grupo de doenças que cursam com inflamação intestinal crônica. Os fenótipos mais conhecidos são doença de Crohn, retocolite ulcerativa e a colite não classificada, que é aquele paciente que definitivamente tem uma doença inflamatória intestinal, mas a classificação entre Crohn e retocolite não está bem definida naquele momento. E ele vai constituir um grupo extremamente heterogêneo de doenças. Então, pacientes com apresentação clínica muito frustra, simples e fácil de conduzir, e pacientes que já têm uma apresentação mais grave desde o começo da doença. E só a título de curiosidade, existem outros tipos de doenças inflamatórias intestinais, como a colite microscópica, que é uma entidade que até acontece em crianças, mas é mais prevalente em adultos. A colite associada de diverticulose, que também acomete mais os adultos. A colite associada à doença de BC, que está mais relacionada a uma vasculite. As doenças inflamatórias like, que são aquelas doenças monogênicas que cursam com padrão de inflamação intestinal. E a colite eosinofílica, que a gente acaba tratando mais no campo da alergia e da imunologia. Em relação à gênese da doença inflamatória intestinal,
o mecanismo exato, a fisiopatologia, ela ainda não foi completamente definida. Mas o que a gente sabe é que ela vai acontecer em indivíduos que são geneticamente predispostos e que reúnem uma série de características que vão acontecendo de forma encadeada, como uma desregulação da resposta imune frente a alterações da microbiota intestinal sofridas a partir da intervenção de fatores ambientais. Então, a gente vê que existe esse quadripé: não tem doença inflamatória quem quer, tem doença inflamatória quem pode, e reúne esses 4 mecanismos associados. O grande desafio no tratamento desses pacientes na faixa etária pediátrica é que a doença, caracteristicamente, ela é mais extensa na criança. Então, a título de comparação, adultos com doença de Crohn quase sempre fazem só uma ileite terminal. Adultos com retocolite ulcerativa fazem protosigmoidite. E na criança, independente de ser Crohn ou retocolite, a apresentação mais comum é a pancolite. E de indivíduos que vão, caracteristicamente, viver muito mais tempo com essa doença crônica do que um paciente que abre a doença já na fase adulta. Além disso, a gente tem muitas peculiaridades específicas da criança. Ela se encontra numa fase essencialmente dinâmica, de crescimento, desenvolvimento, amadurecimento emocional. A doença, como eu falei anteriormente, ela tem maior morbidade, porque você vai viver mais anos com essa doença. E a gente tem que pensar em peculiaridades específicas de pediatria. Então, para o diagnóstico diferencial, então, por exemplo, adulto não tem alergia alimentar que possa se confundir com doença inflamatória. Criança tem. E a gente tem um arsenal terapêutico bastante limitado. Então, mesmo com a gente já tendo 20 anos da introdução dos imunobiológicos no tratamento da doença, a gente só tem 2 biológicos em comparação com quase meia dúzia que existe para o tratamento dos adultos. E todo avanço tecnológico que chega, ele tem um atraso geracional de praticamente 10 anos até que chegue para o tratamento infantil. Essas doenças, como o próprio nome diz, de forma intuitiva, são doenças inflamatórias, crônicas. A gente não classifica como uma doença autoimune, porque a gente até hoje não encontrou nenhum autoanticorpo, mas ela é uma doença imunomediada e que caracteristicamente se apresenta com fases de remissão e exacerbação. Então, ainda que seja um paciente que faz o tratamento adequado, é aderente, vem às consultas, colhe exame, ainda assim a doença pode ter altos e baixos de surto e remissão. E a grande questão é que nem sempre é fácil a gente identificar em que fase da doença o paciente está. Se ele está em atividade ou se ele está em remissão. Se você for se guiar essencialmente apenas por sinais clínicos, você vai perder a chance de identificar até metade dos pacientes que de fato estão em atividade da doença. E quais seriam os objetivos gerais do tratamento? Hoje em dia, a gente tem objetivos muito mais ambiciosos. Então, o termo que se usa, né, ele vem do hemisfério norte, é o Treat to Target, e os objetivos de tratamento, eles vão se concentrar nessa remissão profunda, que é a remissão de mucosa. E para atingir essa remissão de mucosa, a gente vai fazendo ajustes terapêuticos constantes, exames complementares, consultas de rotina, e a gente quer o pacote inteiro. A gente quer exames normais, exame físico normal, a gente quer que o paciente não tenha efeitos adversos graves à medicação, que ele tenha aderência ao tratamento, saúde óssea, desenvolvimento puberal, saúde emocional, e a gente sempre tenta fazer a decisão compartilhada com essas famílias. E qual seria o conceito, então, de remissão profunda no caso das doenças inflamatórias intestinais? Então, hoje, e
a gente precisa lembrar que esses conceitos eles estão em contínua evolução. O conceito de remissão profunda para paciente pediátrico em doença inflamatória é a cicatrização da mucosa. E quando eu falo cicatrização de mucosa, é aquela que a gente vê a olho nu durante a colonoscopia. A remissão profunda hoje é um pouco diferente para os adultos. Então, acontece aquilo que eu falei no início, a gente tem um atraso geracional. Então, provavelmente, os critérios de adulto daqui a pouco já vão começar a valer para as crianças. Então, a remissão profunda hoje para adulto, com retocolite ulcerativa, além da remissão de mucosa, já se almeja a cicatrização microscópica dos fragmentos de biópsia. E na doença de Crohn, continua a cicatrização de mucosa e a remissão radiológica através de tomografia e ressonância. E provavelmente no futuro a gente vai ser ainda mais ambicioso e o target possivelmente vai mudar para uma remissão molecular. E por que a gente tem objetivos tão grandiosos no tratamento desses pacientes? Porque esse tipo de remissão, a remissão endoscópica ou remissão profunda, ele é um marcador independente que vai estar associado aos melhores resultados a longo prazo do tratamento. E a gente não pode esquecer que a gente está exercendo hoje uma pediatria para um grupo de crianças que vão viver 100 anos. Antigamente a gente escutava, né, um centenário e uma família na outra, e a gente já vê essa mudança hoje em dia, que toda a família quase tem o seu centenário. Então, é o que a gente deseja para essa geração que a gente está tomando conta. No que diz respeito ao arsenal terapêutico, a gente tem várias opções terapêuticas de tratamento. Os que estão destacados em vermelho são os que a gente faz uso com maior frequência. E o que preocupa no segmento desses pacientes, desses 3 primeiros, é com o efeito imunossupressor potencial dessas medicações. E no segundo grupo, a gente se preocupa com efeitos colaterais e adversos das medicações e complicações relacionadas à cirurgia. Então, isso é necessário que a gente tenha sempre em mente como e quando esses pacientes podem complicar. E é claro que a gente, né, uma andorinha só não faz verão. São pacientes de doença muito complexa e a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Não é uma equipe interdisciplinar, porque cada um tem autonomia e esses profissionais de diversas áreas, apesar de atuarem de forma semi-independente, eles têm o foco numa mesma demanda, que é a saúde dessas crianças. O foco é a cooperação entre as unidades. A gente recomenda que exista um titular para esse caso, para que haja centralização de condutas e esse paciente não passe por exames desnecessários, invasivos, de alto custo, muitas vezes com radiação, e que apesar de ser uma relação muitas vezes vertical de poder, ela, aqui no Instituto, ela é sempre muito harmoniosa e isso se traduz, obviamente, em grande benefício, não só para a gente, que depende do pronto-socorro, da internação, da cirurgia e também com os desfechos para esses pacientes. Então, quando a gente fala da equipe multidisciplinar, dessas esferas de cuidado, a gente vai ter a puericultura, que vai ter o foco ambulatorial de promoção e prevenção de doenças, e a gente vai ter uma série de profissionais envolvidos, nutricionista, enfermagem, serviço social, psicólogos, psiquiatras e fisioterapeutas. A gente tem um outro pé desse tripé muito importante, que é o pronto-socorro e a internação, que são a nossa retaguarda para os casos de intercorrência. Lembrando que essas intercorrências, elas podem ou não estarem relacionadas com a atividade de doença inflamatória intestinal. E a gente tem um grande apoio também da cirurgia pediátrica, que faz uma avaliação tanto eletiva quanto de emergência dos nossos pacientes quando eles estão com quadros obstrutivos graves, inflamatórios que não estão se resolvendo, não estão evoluindo dentro do esperado,
ou quadros hemorrágicos de difícil controle. Quando a gente fala do tratamento, né, da puericultura que a gente vai fazer ambulatorial, é preciso ter em mente que esse grupo de pais e pacientes tem dificuldades e demandas específicas. Então, as crianças, elas podem ter dificuldade em manter os compromissos escolares, então a gente tem que tomar muito cuidado com o agendamento em múltiplas especialidades simultâneas, e isso pode impactar diretamente o rendimento escolar. Eles têm uma extrema preocupação com a imagem corporal, ficam bastante preocupados com efeitos colaterais estéticos, como aumento de pilificação, acne, aumento de peso. Se preocupam também com baixo IMC, principalmente quando começa a puberdade, e questões de atraso puberal, onde as outras crianças da escola já têm um corpo, né, com caracteres sexuais secundários, e a criança ainda está muito magrinha e não tem nenhum caractere sexual secundário. Dormir fora de casa para esses pacientes pode ser um problema, principalmente na questão do uso do banheiro, na questão da alimentação, e existe a preocupação também da frequência em piscinas em pacientes que são ostomizados. Tem jeito, mas a gente precisa ensinar esse tipo de técnica para eles. E em relação aos cuidadores, a gente tem que prestar bastante atenção em relação a faltas no trabalho. Quase sempre essas crianças vão ser acompanhadas pelas suas mães, são as mães que quase sempre acompanham. E se vocês forem ver dados do censo populacional, hoje as mulheres são consideradas chefes de família e muitas vezes são elas que contribuem com a maior renda da casa. Então isso pode ser um problema, uma demissão, por exemplo, pode ser uma tragédia nessa família. Elas podem ter dificuldade em lidar com a doença da criança e muita dificuldade com exames invasivos e desconfortáveis, que são muitas vezes inevitáveis no segmento desse grupo populacional. E apesar da gente estar falando para um público no SUS e a gente está realmente numa ilha de prosperidade, que é o Instituto da Criança, onde a gente não tem dificuldade na prescrição das medicações, esses pacientes precisam arcar com custos de nutrição e transporte e que nem sempre são fáceis para todas as famílias que a gente atende. Quais seriam os itens obrigatórios nessa consulta de puericultura? Muito além da nossa capacitação técnica, muito da qualidade do atendimento vai passar com a nossa capacidade de ouvir essas famílias. Então, conversar sobre sintomas, aderência ao tratamento, qualidade de vida e fazer uma anamnese dirigida a órgãos e sistemas. A gente sempre faz exame físico detalhado, avalia peso e estatura. Pediatras, de uma maneira geral, somos muito eficientes em checar cartão de vacina, atualizar, informar sobre a importância e sobre contraindicações e checar exames de rotina que a gente pede habitualmente. Em relação a imunizações, a gente precisa saber que antes do início do tratamento, então lá no tempo zero, é necessário atualizar o esquema básico de vacinação. E eu recomendo que as famílias levem sempre o cartão de vacina em toda consulta. A gente indica algumas vacinas especiais, como a meningo CWY, a pneumo 23 e a influenza, naqueles que vão iniciar a terapia imunossupressora ou imunobiológico. A gente verifica o status vacinal para varicela ou pede a sorologia. E se você tiver pelo menos 4 semanas para aguardar para começar a terapia imunossupressora, você pode inclusive fazer a vacina da varicela e da febre amarela. Depois que se inicia a terapêutica que interfere com o sistema imunológico, a gente precisa contraindicar e escrever nesse cartão de vacina as vacinas de micro-organismos vivos, porque eles não vão poder receber. Tem que lembrar, num terceiro passo, o reforço e as vacinas especiais. Então, lembrar que a pneumo 23, que é uma vacina especial,
que por sinal está muito difícil da gente conseguir aqui em São Paulo, assim que chega, rapidamente acaba, ela precisa de um reforço 5 anos depois, os reforços da dupla adulto, a influenza anual e a raiva em casos muito selecionados. E a gente pode ainda se surpreender com alguns questionamentos. Então, às vezes a gente está fazendo um consultório de puericultura, não é um gastroenterologista pediátrico, mas você atende o filho de uma mãe que tem doença inflamatória intestinal e recebeu imunobiológico. Nesse caso, exceto no caso dela estar recebendo certolizumab, que não tem nenhuma contraindicação em relação à vacinação, você vai, para esses filhos de pacientes, contraindicar a vacina de micro-organismos vivos durante 6 meses. Então, ele não vai receber a BCG, o rotavírus e a polio oral. Mas, se for uma família com mais recursos, você pode até tentar antecipar a aplicação dessas vacinas, desde que você colha o nível sérico da medicação na criança e ele se mostre já em níveis de declínio ou até mesmo indetectável. Então, você já estaria liberado para fazer as vacinas. A gente tem aqui outras sugestões de monitorização, então muitas delas são uma vez por ano, então uma forma de não se esquecer desse follow-up é você instituir ele no mês de aniversário desse paciente. Outro aspecto bastante importante na puericultura é em relação à saúde óssea dessas crianças, que pode ser severamente impactada. Lembrando que o pico de massa óssea vai acontecer na adolescência e na faixa etária pediátrica ocorre um fenômeno no metabolismo ósseo que só ocorre nessa janela pediátrica, que é o modelamento ósseo. E em relação à massa óssea, a gente tem uma série de parâmetros que são modificáveis contra um que a gente não consegue modificar, que é o genético. Então, dá para a gente concentrar todas as forças e melhorar a massa óssea desses pacientes. Primeiro de tudo, é fazer a correção da dieta. Então, esses pacientes precisam ter uma ingestão de cálcio adequada e eles devem ser encorajados a consumir o cálcio na alimentação. Aqueles que não conseguirem atingir doses mínimas adequadas devem receber suplementação oral de cálcio, tendo em vista o limite superior de suplementação para que a gente evite complicações como, por exemplo, cálculo renal. Sempre que possível, é indicado que você faça a suplementação através do alimento. É muito melhor do que você fazer uma medicação. E a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha que a gente já faz para vacina. A gente precisa fazer também o trabalho de melhorar o máximo possível a alimentação desses pacientes e ir desfazendo alguns mitos que se propaga em redes sociais e em grupos de família sobre os tais malefícios do leite de vaca. E naqueles que não aceitarem ou não puderem consumir o leite de vaca, a gente pode até fazer uso do leite vegetal, mas eu não aconselho que esse leite vegetal seja feito em casa. Eu sugiro que seja comprado, industrializado, porque esses leites vegetais que vendem no mercado, eles são fortificados com cálcio e o que você faz em casa, obviamente, não é. Em relação o alimento que mais vai ter cálcio são os leites e os derivados do leite, mas a gente tem muitas outras fontes alternativas de cálcio na dieta, né? Ovo, peixe, frutos da castanheira, gergelim, foi uma descoberta recente minha, ele tem bastante cálcio, brócolis, feijão, que é algo que faz parte, né, da dieta trivial do brasileiro, e frutas cítricas. Já quando a gente vai indicar recomendação para aqueles pacientes que não atingiram a taxa desejada, recomendada de cálcio, a gente vai repor através do carbonato de cálcio ou do citrato de cálcio, e eu peço que vocês tenham atenção
para o limite superior de reposição, para que a gente não provoque nada, nenhuma doença iatrogênica nesse paciente. Colado com o cálcio vem a recomendação da normalização dos níveis de vitamina D, coisa que a gente viu durante a pandemia, os títulos despencarem, não só de pacientes com doença crônica, mas os ígidos também. Lembrar que uma parte da formação dessa vitamina D envolve a pele, né, com a radiação ultravioleta, e que o protetor solar pode afetar negativamente esse metabolismo. E vocês vão ver um pouquinho mais lá para frente que por conta de câncer de pele, a gente orienta proteção solar para todos os pacientes. Então, a gente tem que ficar vigilante, pelo menos pedir 2 vezes por ano. E outra coisa, a gente também trabalha na psicoeducação desses pacientes. Cuidado, porque existe um interesse mercantil atual que a vitamina D seria uma grande panaceia e serviria para tudo, inclusive para doenças autoimunes e imunomediadas. Não é bem isso e não é só isso. Então, cuidado com pacientes que vão em outros especialistas, então, além do pediatra, além do especialista, às vezes vai numa medicina, uma pediatria integrativa e acaba fazendo dosagens que podem acarretar em risco de toxicidade. Então, lembrando as doses máximas que a gente pode repor atualmente e o máximo que a gente costuma chegar é a reposição de 3.000 unidades por dia, e isso está bem alinhado com as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Os títulos para pacientes ígidos de vitamina D. A recomendação é de 20, então, acima de 20 em pacientes ígidos considera-se um nível totalmente aceitável, mas o Comitê Americano de Pediatria recomenda que esses pacientes tenham títulos mais altos, de 32 pelo menos. E essa recomendação foi baseada numa recomendação para uma outra doença crônica, que é a fibrose cística. Então, ela foi extrapolada de outra doença crônica. Como que a gente faz essa reposição para quem está abaixo de 32? A gente vai se basear na dose acumulada da vitamina D. Então, quem tem vitamina D menor do que 20, precisa repor uma dose total de 400.000 unidades em 14 semanas. E quem tem a vitamina D um pouco melhor, entre 20 e 31, a gente repõe 250.000 unidades em 12 semanas. Não menos importante do que dieta, ingestão de cálcio, normalização de títulos de vitamina D, é a atividade física. Então, é importantíssimo para a saúde óssea, não só das idosas e dos idosos, para as crianças também. Então, para que o osso fique forte, é necessário que esse paciente pratique atividade física com algum grau de impacto, ainda que mínimo. Então, pular corda, jogar futebol, correr, dança, todas são atividades de impacto. O que não é de impacto? Natação, andar de bicicleta. Pode fazer natação, pode andar de bicicleta, mas tem que também conciliar atividades com impacto mínimo no osso. E o que a gente pode fazer para ajudar em todo esse ciclo é controlar, fazer um bom controle da doença de base. Então, a nossa parte é proporcionar o maior tempo de remissão profunda possível e minimizar o uso da corticoterapia sistêmica ao mínimo necessário. A gente vai fazer a avaliação desses pacientes através de densitometria óssea e existem alguns critérios para a gente pedir a densitometria. De maneira geral, a gente faz uma sempre no tempo zero e a gente repete se o paciente no tempo zero já tinha uma massa baixa ou o que a gente chama de subótima, que é quando o Z-score está menor do que -1, ou quando ele passou a apresentar naquele ano outros fatores que podem aumentar o risco de baixa densidade mineral óssea, ok? A densitometria óssea, ela pode ser feita em crianças de qualquer idade, desde que colaborem
com o exame. O uso de bifosfanatos já foge um pouco da especialidade da gastroenterologia. Então, para pacientes com uma doença óssea muito grave, como a gente já inclusive teve no nosso ambulatório, paciente com fratura de costela, com mínimo esforço, com fratura de vértebra ao descer do carro de transporte, a gente encaminha para segmento conjunto com o pessoal da endócrino e eles vão avaliar naqueles pacientes com muito baixa qualidade de vida e que começam a ter fratura patológica com traumas muito reduzidos. Passa também pelo escopo da puericultura a vigilância do câncer de pele. O câncer de pele em si, ele não vai ter a sua prevalência aumentada, ele não vai ser um fator de risco em pacientes porque eles têm doença inflamatória intestinal. O risco de câncer de pele, ele passa diretamente pelo tratamento. E as tiopurinas, que são azathioprina e 6-mercaptopurina, aumentam o risco de câncer de pele do tipo não melanoma, que apesar de não ser fatal, é um câncer que pode gerar uma morbidade muito grande, com às vezes necessidade de ressecções que são altamente deformantes. E o anticorpo anti-TNF-alfa está associado ao risco de pele, de câncer de pele do tipo melanoma. E você pode ter fatores de risco adicional para o câncer de pele, como, por exemplo, o fototipo individual. Então, pacientes com a pele muito clara aumentam o risco, então entram como risco duplo. E justamente por isso a gente recomenda o uso de filtro solar. E é por essa razão que a gente precisa monitorizar os níveis de vitamina D com frequência. E, quando possível, uma dermatoscopia anual. Eu sei que isso não é a realidade do SUS, mas eu sei que muitos trabalham no sistema de saúde privado. Já o câncer de cólon é outra questão também que nos preocupa, porque uma doença inflamatória, mal controlada ou com controle parcial, inflamação em cima de inflamação, aumenta o risco de desenvolvimento de neoplasia. E esse risco vai aumentar a partir do 8º ao 10º ano de doença, quando a gente vai começar a fazer colono de forma seriada, ou anual, ou a cada 2 anos. O risco de adenocarcinoma de cólon, ele é mais comum em pacientes que têm retocolite ulcerativa, mas ele também acomete pacientes que tenham doença de Crohn. E quanto pior controlada essa doença, maior o risco, justamente por conta de inflamação sustentada por muitos anos. A gente precisa lembrar que existe um risco ainda maior naqueles pacientes que têm colangite esclerosante, e o risco é tão aumentado nesses pacientes que o screening para câncer de cólon já começa a partir do diagnóstico. Para os pacientes que têm pseudopólipo, aumenta-se essa vigilância, e para pacientes com parentes de primeiro grau com câncer de cólon, principalmente história familiar de câncer de cólon precoce, porque aí esse paciente está sob risco duplo, que é o risco hereditário, familiar, mais o risco inerente à doença. Para finalizar a parte de câncer, o último câncer seria a prevenção do câncer de colo de útero, porque lembrando que tanto a imunossupressão com as tiopurinas, quanto o uso de anticorpo anti-TNF-alfa, eles aumentam o risco de colo de útero. E, de novo, esse paciente pode ficar sob risco duplo se ele for fumante. Então, como que a gente vai fazer essa prevenção? Porque isso faz parte da consulta de puericultura. Vacinação do HPV, exame preventivo naquelas meninas que já têm vida sexualmente ativa antes do início da terapia imunossupressora e anualmente. E, além disso, educação sobre os métodos de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. Uma das coisas que mais me preocupa e que eu faço screening em toda a consulta é em relação à saúde mental. Esses pacientes, principalmente quando eles abrem o quadro na adolescência, eles estão sujeitos a taxas de prevalência muito mais altas de transtornos do humor
do que pacientes que não têm nenhuma doença e também estão mais expostos do que aqueles pacientes que já têm a doença inflamatória de início muito precoce, porque a criança não tem memória de como era uma vida normal sem doença. Então, por isso que isso é tão relevante em pacientes que têm o diagnóstico durante a adolescência. O tratamento de primeira linha é o acompanhamento psicológico. Então, as técnicas de terapia cognitivo-comportamental são as que mostram os melhores resultados, mas, em compensação, é o tipo de estudo que é o tipo de linha terapêutica que tem mais publicação. Então, não sei dizer se tem aí um viés de interpretação. E depressão e ansiedade, né, o transtorno de ansiedade generalizada, a depressão maior, ela não necessariamente vai ser tratada somente com acompanhamento psicológico. Em muitos casos, você vai precisar lançar mão de medicação. E a gente vai referir ao psiquiatra em algumas situações. Se você tiver livre acesso, né, um acesso facilitado a um psiquiatra, você já vai referir a partir do momento que você suspeita que esse paciente não está indo bem só com a terapia. Ou, se você estiver numa localidade onde é difícil esse tipo de profissional, a gente pode entrar com medicação antidepressiva e se o paciente não respondeu, a gente encaminha. Se esse paciente tem riscos adicionais, como risco social e risco de suicídio, é um indicador da gente mandar expressamente e diretamente já para o psiquiatra. Trouxe para mostrar para vocês uma revisão sistemática de 12 estudos do uso de antidepressivos em pacientes com doença inflamatória intestinal. E todos eles foram muito categóricos em mostrar que são medicações eficazes e que vão contribuir para a promoção de saúde desses pacientes. E as medicações mais estudadas e seguras são a fluoxetina e a sertralina. E agora, seguindo para aqueles pacientes que já saíram da esfera de cuidado ambulatorial e vão para outra esfera de cuidado, que é pronto-socorro, internação e cirurgia pediátrica. Lembrando que o motivo da procura pelo pronto-socorro pode ser relacionado à doença inflamatória intestinal ou não, pode ser por outras intercorrências. Então, a queixa que a gente mais vai ver, quem já trabalhou em pronto-socorro, e acredito que todos nós já demos a nossa taxa de contribuição ou continuamos contribuindo, o top 5 de queixa de pronto-socorro é dor abdominal e diarreia. E aí, quem está avaliando essa criança, logicamente, vai ficar com uma dúvida em 3 partes. Será que esse paciente tem essa queixa principal por atividade de doença? Será que, na realidade, é um mimetizador de atividade de doença e ele está em remissão? Ou será que são as duas coisas? Porque lembrem-se, cachorros podem ter pulgas e carrapatos. É muito lógico e intuitivo a gente querer um diagnóstico que consiga abarcar toda a queixa e clínica do paciente, mas às vezes a gente precisa contar que podem estar acontecendo mais de um problema com esse paciente. E dor abdominal e diarreia em pronto-socorro de um paciente com doença inflamatória intestinal, que não é atividade de doença, a gente pode ficar aqui falando 2 dias sobre isso e eu consegui colocar mais de uma dúzia de possibilidades diagnósticas que podem cursar com dor abdominal como queixa principal. Mas vivemos no Brasil e a gente precisa pensar, número 1, número 2 e número 3 de hipóteses diagnósticas na possibilidade de processo infeccioso. Lembrar que os nossos pacientes eles estão sujeitos tanto a infecções por germes típicos, mas pelo fato da medicação que a gente usa, eles também estão expostos a infecções atípicas. Existem 2 métodos da gente fazer esse rastreio. A gente pode fazer o rastreio tradicional, que é aquele que a gente sabe fazer. A gente solicita um por um, não se esquecendo de pedir os atípicos. E mais modernamente,
existe o painel molecular para detecção de patógenos intestinais, que deixou muita gente mal acostumado, porque ele é muito sensível e o resultado sai em 60 minutos, o que para a gente é maravilhoso. Então, algumas pesquisas atípicas, coprocultura aeróbica, às vezes leva 5 dias até que a gente tenha o resultado. O painel molecular, ele vai fazer esse screening de uma série de patógenos, porém, temos 2 ressalvas muito importantes. Não temos no SUS, não consta no rol da ANS, então nenhum convênio vai pagar, e ele tem um custo que não é barato, principalmente nesse momento que a gente se encontra da economia do nosso país. É um exame que custa em torno de R$3.000. Quando tem, ótimo. Quando não tem, que pena, vamos fazer o rastreio tradicional. Em relação a infecções, lembrar que os nossos pacientes, eles podem estar sujeitos a infecções oportunistas e eles podem estar sujeitos a infecções graves. Lembrando que a doença inflamatória convencional, que é a que eu estou abordando na aula de hoje, que é aquela poligênica, não são pacientes com defeito inato da imunidade. Então, vem o segundo questionamento. Será que qualquer infecção oportunista nesse grupo é um efeito colateral de medicação? Não necessariamente. Você pode ter, por exemplo, um paciente com uma infecção oportunista e que está usando só a mesalazina, que não tem ação sobre a imunidade. Bom, mas por que então ele teve uma infecção oportunista? Aí a gente vai abrir o leque para outras possibilidades. Pode ser um paciente com uma extrema atividade de doença, um paciente muito desnutrido. Então, ela também pode acontecer nesse cenário. E lembrando, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aforismos, eu sou meio aforismática, porque eu acho que isso ajuda a guardar diversos conceitos. É lembrar que nem toda infecção oportunista é grave e nem toda infecção grave é oportunista. Então, vamos ter cuidado com a preguiça mental. Preguiça não, fadiga mental. E naqueles pacientes que estão em mau estado geral, estão graves, e que é difícil, e eu sei que é difícil, nem a gente sabe, muitas vezes discernir se o paciente está com atividade de doença ou se aquilo é uma infecção grave. O nosso conselho, ou melhor, não é o meu conselho, o conselho da Sociedade Europeia e Americana de Doença Inflamatória Intestinal é que você rapidamente colha todas as amostras possíveis de sangue, material biológico e trate empiricamente todas as hipóteses. Então, trate a atividade da doença e trate a infecção, se for o caso. Não poderia deixar de falar de Covid. Apesar da gente já estar com quase 2 anos e meio, a gente já tem algumas conclusões para tirar. Então, lá em 2020, quando tudo fechou e que foi aquele pânico generalizado, criou-se um consórcio internacional chamado Secure IBD, onde eles convidavam pessoas de todo o mundo a colocar os casos de Covid em pacientes com doença inflamatória intestinal, porque houve um pânico e já teve gente querendo suspender tratamento, deixar o paciente na bolha, não sair de casa. E o que a gente pode perceber é que os pacientes não adoeceram com maior gravidade do que a população em geral pelo fato de estarem tomando medicações imunobiológicas e imunossupressoras. E que, na realidade, suspender tratamento é um risco de adoecer gravemente de Covid, porque esse paciente, no momento que suspende o tratamento, recai, então entra em atividade clínica, muitas vezes grave, e aí nesse momento a gente precisa pesar bastante a mão na imunossupressão. Então, um Covid nesse cenário pode ter um efeito catastrófico. Então, a gente não modifica tratamento, apenas a gente avalia a redução ou suspensão do corticoide sistêmico e indicar a vacinação sempre. Existe uma janela ideal para vacinação?
Não se deve perder a oportunidade de vacinar. Então, ainda que tenha recebido o imunobiológico hoje, pode receber a vacina amanhã, sem nenhum problema. Ainda que esteja com corticoide em dose mais alta, pode receber a vacina, não deve perder a oportunidade de vacina. E quando que a gente deve suspender a imunossupressão em pacientes com processo infeccioso? Então, eu estou falando daqueles casos do paciente que está internado ou que foi ao pronto-socorro e que tem uma infecção que não é relacionada à doença inflamatória intestinal. Vale a pena manter a imunossupressão? Será que isso é um risco para um desfecho pior dessa infecção? Ou será que eu posso realmente suspender e correr o risco desse paciente recair? O que tem de evidência para recomendação? Você vai suspender a imunossupressão desses pacientes em caso de infecções graves. E o que seriam infecções graves? Um macete para decorar. É toda infecção de pneumonia para mais grave. Então, de pneumonia para mais grave, a gente segura um pouco a imunossupressão. Pneumonia, sepse, uma celulite, ou aqueles pacientes com foco infeccioso que ainda não foi controlado, como, por exemplo, abscesso em cavidade fechada, que não foi puncionado, que não foi drenado, a gente segura temporariamente a imunossupressão. A gente já está indo para as partes finais. Uma outra coisa que eu tenho bastante preocupação é em relação à retirada da corticoterapia e suas consequências. Os nossos pacientes, eles habitualmente fazem terapia controlada com corticosteroides sistêmicos e justamente por usar tanto tempo esse tipo de medicação, eles estão sujeitos a 3 problemas principais. Na hora que você tira, ele pode ter reativação da doença de base, mas o que me preocupa é a síndrome da retirada e a insuficiência adrenal secundária, a supressão do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Em relação à síndrome de retirada, o paciente não consegue tolerar a retirada do glicocorticoide. Não existe ativação da doença de base, ele vai ter outros tipos de sintoma. Você colhe exames e percebe que não há supressão do eixo. Felizmente, ela é uma condição autolimitada, mas os sintomas podem ser bastante prolongados e tem relatos de durar até 1 ano. E a conduta é você fazer uma retirada mais lenta do que você estava fazendo para que ele não tenha esses sintomas de retirada. Os sintomas, eles estão relacionados à dependência física e psíquica da medicação. Então, são anorexia, náusea, vômito, perda de peso, mal-estar, artralgia, febre, alterações do humor. Então, vejam que são sintomas altamente subjetivos, que em crianças pequenas pode ser difícil de detectar, e em crianças maiores pode, inclusive, gerar dúvida se esse paciente não está em atividade de doença. E é interessante ressaltar que a nossa população de pacientes, eles estão mais propensos a esse tipo de síndrome, inclusive se estiverem usando, mesmo se estiverem usando doses suprafisiológicas dos glicocorticoides. Uma outra complicação mais séria é a insuficiência adrenal secundária à supressão do eixo. Essa insuficiência ela pode ser parcial, mas ela pode ser total também. E depende de grande variabilidade individual. Então, ela não tem relação apenas com a dose do corticoide ou o tempo de corticoide que você está utilizando. Parece que tem também alguns componentes genéticos individuais que tornam essa criança mais suscetível à insuficiência adrenal. E ainda que esse paciente já tenha feito a suspensão do corticoide, esse risco de insuficiência adrenal ele pode acontecer até 1 ano após a suspensão da medicação. E vai ter um espectro bastante variado de graus de apresentação. Podem ocorrer sintomas leves, mas pode ser um quadro ameaçador à vida,
com choque e até coma. A gente tem medidas de intervenção profilática e terapêutica. A profilática, a redução gradual de corticoide, isso todo pediatra sabe e faz, né? Muitas vezes até de forma intuitiva. Para aqueles pacientes que fizeram uso de corticoide, dose elevada por muitos meses, é interessante fazer a monitorização de cortisol sérico matinal e o ACTH quando ele chegar na dose fisiológica, para ver se o eixo foi recuperado, e em casos selecionados avaliar o estímulo com ACTH no momento da suspensão do corticoide. Já aqueles pacientes que estão frente a um estresse, ou seja, eles estão em fase de retirada do corticoide, mas teve um estresse físico ou emocional, internou por uma pneumonia, teve uma desidratação, está em sepse, vai fazer uma cirurgia de médio ou grande porte, a gente precisa fazer uma dose de reposição de hidrocortisona. E isso muitas vezes é esquecido. Então, estresses leves a gente não indica, moderado e grave tem suas doses específicas. A suplementação ela é feita com hidrocortisona intravenosa, justamente por conta do seu efeito mineralocorticoide, e a gente faz durante 1 ou 2 dias, que é mais ou menos o tempo que dura o estresse, mas se for um estresse mais grave, a gente recomenda que ele se estenda por um período maior. E naqueles pacientes que fazem quadros graves de insuficiência adrenal, não se esquecer de, obviamente, fazer a reposição de volume e a reposição da dose da hidrocortisona. Vocês podem perceber que são doses muito maiores do que a reposição profilática de estresse. E para finalizar, não menos importante, a gente tem a avaliação da cirurgia, que nos é útil e que nos auxilia em inúmeros casos e queixas de pacientes com doença inflamatória intestinal. Lembrar que somos uma equipe multidisciplinar e que eles são peça-chave nessa equipe. Então, para evitar conflitos, a minha sugestão é que a equipe da cirurgia ela precisa ser comunicada que esse paciente está internado, seja no pronto-socorro ou na UTI. Eu não recomendo que ela seja chamada somente no momento de intratabilidade, de refratariedade ao tratamento ou de sangramento incontrolável. Então, eu brinco que a gente precisa ter o telefone da equipe da CI no nosso agenda de celular, no nosso speed dial, porque eles precisam estar sempre junto com a gente e caminhar com a gente. E de mensagens finais, apesar da doença inflamatória intestinal na infância ser grave, imprevisível e desafiadora, é possível melhorar a qualidade de vida e amenizar o sofrimento dos pacientes e das suas famílias. E a gente realmente carrega, a gente se casa com essas famílias, a gente tem muitas vezes a sensação de que a gente precisa carregar esse paciente nos ombros. Queria agradecer a toda a unidade de gastroenterologia pediátrica, nosso chefe, Dr. Ricardo Thoma, nossos alunos, ex-alunos, voluntários, e Dr. Diro, que nunca aparece nas fotos e que é difícil capturar ele no rolê aqui da gastro, mas que é uma peça fundamental da nossa equipe. Tá bom? Muito obrigada. Parabéns, Mariana. Excelente a sua apresentação. Os slides muito bonitos, esteticamente muito bonita a sua apresentação. Parabéns. E um orgulho sempre a gente ter na nossa instituição pessoas como você, apresentações como a sua. Então, eu gostaria de chamar o Dr. Clóvis para a nossa discussão, nosso professor, nossa professora Magda também, que está aqui com a gente. Eu gostaria de abrir fazendo uma pergunta. Você falou bastante sobre o cuidado multidisciplinar dessa doença, evidentemente. Eu queria me ater um pouco à questão do acompanhamento médico mesmo. Queria saber a sua opinião, quando você coloca todos os cuidados da puericultura, né?
eu fico aqui imaginando, a gente que faz pediatria geral, aquela consulta gigantesca, né? Se você acha, na sua opinião, que o especialista pode fazer todo esse cuidado, ou seria o ideal você ter o especialista gerenciando, né, como o tutor, digamos assim, do paciente, mas tendo o pediatra geral ou o pediatra conduzindo a parte geral da puericultura? Eu sempre recomendo que esses pacientes tenham um pediatra para chamar de seu, né? Porque a nossa troca de informações vai ser intensa. Isso evita que o paciente tenha que procurar o pronto-socorro diante de qualquer queixa. E ele vai ter dois profissionais que o conhecem muito bem. E mesmo eu trabalhando na especialidade, a gente não deixa de ser pediatra. Então, se você vai, por exemplo, numa consulta do ambulatório de transição dos adultos, eles só vão falar da parte gastrointestinal. Nós não conseguimos. Na nossa consulta, a gente fala de tudo de novo, de hábitos saudáveis, a gente pergunta como está na escola, a gente ensina a escovar o dente, a gente trata a acne. Então, a gente faz esse trabalho também, mas isso não dispensa o trabalho do pediatra geral. Ok, perfeito. Posso, Professora Magda já está com a mãozinha levantada. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Nossa, eu vou pegar a sua palavra. Que orgulho ter uma colega com o nível, com o conhecimento, com a didática, com a clareza da nossa querida Mariana. Eu sou uma fã incondicional, cada vez mais da Mariana. Mariana, eu nunca assisti uma aula tão boa sobre, lhe digo com toda sinceridade, sobre doença inflamatória intestinal. Quer dizer, sobre o doente portador dessa condição, né? Eu acho que você foi assim uma pediatra especialista e mostrou aspectos realmente da vida do paciente, é a piscina, é o dormir fora de casa, sabe? Coisas tão assim, um cuidado assim, digamos, desse amor que o pediatra tem, o pediatra e o ebiatra, naturalmente, porque aqui a gente pega uma faixa grande pela criança, pela qualidade de vida, pelo seu, você mostrou muito pelo desenvolvimento normal, pelo seu desenvolvimento pleno. Então, realmente é uma aula extraordinária esse desafio que você assumiu de falar para pediatras em geral e mostrar também que esse paciente, independentemente que esteja no serviço público ou no serviço privado, que talvez possa ser mais difícil, que ele tenha um médico, né, como você colocou muito bem, e que faça consultas, que se valha do apoio de outros ou do conhecimento de outros, mas ele precisa, porque isso é uma questão muito séria e nós temos aqui o ambulatório de doenças crônicas, esse ambulatório geral, que é muito importante. Quer dizer, alguém precisa gerenciar os cuidados e isso não pode ser deixado para a mãe, não é? Isso é um aspecto absolutamente fundamental. Então, eu fico assim muito, muito orgulhosa de ver você, de ter você aqui na nossa instituição e saiba que eu estou no seu clube de fãs. Oh, meu Deus, eu fico muito feliz. Muito obrigada. Se você pudesse abordar um pouquinho a questão levantada de abordar mais, né? A questão de probióticos, prebióticos, isso digamos, pode ajudar, quer dizer, um pouco mais isso. E eu assim também vou puxar um pouquinho a brasa para a minha sardinha e lhe perguntar quando pensar que esse paciente pode estar entre aqueles 20% que tenha um defeito genético monogênico, né? Um defeito monogênico que precise ser investigado. Muito obrigada pela participação. Eu acho que é uma aula assim, que quem não assistiu vai ficar gravada, não é, Cláudia? Eu também quero parabenizar aqui sua atuação, Cláudia, no nosso Elito. E acho que a gente precisa mesmo ter um grupo que cuide disso, não é? Para sobrecarregar. Não, exatamente, para
dividir esse encargo Imagina. tão prazeroso, né? E acho que precisa ser indicada para todo mundo assistir, de verdade, Mariana. Muito, muito. Uhum. Muito obrigada. Então, vamos começar com a questão do probiótico, que é atualmente o grande ovo de Colombo da indústria farmacêutica, né? A gente acredita que muitas das respostas virão da microbiota, né? A gente já encontrou, inclusive, anticorpo antimicrobiota, mas a gente não sabe como modular ainda essa microbiota. Será que é dando probiótico? Será que é dando pré-biótico, dietético? Será que é dando antibiótico? Será que é fazendo transplante de microbiota intestinal? Então, a gente está engatinhando ainda nessa questão, mas a gente sabe, tipo resposta de múltipla escolha, que a resposta está ali. A gente não sabe qual é. Então, hoje, a indicação de probiótico na doença inflamatória intestinal, ela tem uma indicação muito reduzida, tá? Então, ela tem uma indicação para pauchites, que são aqueles pacientes que têm retocolite ulcerativa e que fazem a proctocolectomia total e constroem um reservatório ileal. Eles, muitas vezes, se vende para eles, olha, a gente vai curar a retocolite ulcerativa, porque a gente vai tirar todo o colo. Mas esses pacientes sofrem muito com a inflamação do Paut. E o arsenal terapêutico é igual. Então, não parece muito uma cura de doença. Então, uma possibilidade onde já tem evidência clínica que pode ser de benefício em conjunto com as demais medicações, o uso de um probiótico específico para pauchites, tá? Porém, não vende no Brasil e é um probiótico que é vendido refrigerado, então assim, não tem nem como a gente importar. A outra possibilidade, também para retocolite ulcerativa, 2 probióticos que são, o nome comercial é o VSL3, que é um pool de 6 ou 8 bactérias específicas, e a E. coli Nisli, que também não tem no Brasil nenhum dos dois. Então, eles podem ser considerados adjuvantes, ou seja, não é monoterapia. Então, além dos outros remédios, para retocolite ulcerativa, a gente pode dar esse. Então, ainda uma indicação muito restrita e que não dá para transpor para os pacientes do Brasil, porque todos eles vêm refrigerados, tá? Então, a indicação ainda é muito restrita. Em relação às doenças inflamatórias like, que estão associadas a defeitos monogênicos, a gente acaba tratando, são todas doenças inflamatórias, mas ao contrário da doença convencional, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que são poligênicas, já se encontrou mais de 350 loci de predisposição, um grupo menor é causado por uma doença num único gene. Uma única mutação pode provocar essa doença. E, em geral, são doenças que têm um perfil de gravidade muito maior. Então, elas vão aparecer já em crianças pequenas, então isso é um sinal de alerta. Doença de início precoce e muito precoce, porque justamente essa criança não teve uma exposição ambiental significativa ainda para ter a doença. Então, é possível que seja um defeito em um único gene, um defeito grave. Crianças ou até adultos, que têm uma evolução muito refratária, que começam a falhar a vários medicamentos. Crianças que têm doença perianal fistulizante muito exuberante, liga-se o sinal de alerta para doença monogênica, e que tem também, e que dividem aqueles sinais de alerta para erro inato da imunidade. Então, infecção de repetição, atraso na queda do coto umbilical, quando você vai colher uma leucometria, tem citopenias, que mais? História familiar de aborto de repetição, morte em meninos, famílias com doenças muito graves, autoimunes ou imunomediadas. Então, sempre ligar o alerta. E isso não quer dizer que seja exclusivo em crianças, eu vi inclusive um caso no Central de um paciente adulto com uma doença de Crohn intratável,
que foi indicado para um transplante autólogo de medula. Só que, por protocolo, se faz um exoma antes e se descobriu tratar-se de um CHIAP. Então, esse paciente já não seria mais candidato a um autólogo. Um autólogo, lógico. Não poderia. Ele fez o transplante alogênico de medula óssea. Então, assim, tudo pode, né, gente? Medicina, tudo pode. Muito obrigada, minha querida. Professor Clóvis, por favor, bom dia. Bom dia a todos. Muito feliz com a querida Cláudia Fonseca aqui coordenando essa reunião. A Cláudia é uma das lideranças na medicina do adolescente aqui na nossa instituição, com experiência acumulada em anos na enfermaria, então ela tem abrilhantado o dia a dia assim, da medicina do adolescente, então orgulho. Então, obrigado, Cláudia, querida. E também, como a professora Magda falou, um orgulho muito grande da Mariana, que ela é muito didática. Acho que é por isso que realmente, toda vez que a gente vê uma aula da Mariana, a gente consolida o conhecimento. E mais uma questão, que ela holisticamente vê o paciente como inteiro, né? Então, acho que isso é fundamental. A nossa consulta de quem acompanha a condição crônica imunomediada tem aumentado, né, Mari? Porque várias questões, como ela ressaltou muito bem, são importantes e que a gente também tem que reforçar durante o acompanhamento dessas crianças, desses adolescentes. Uma questão que eu achei muito interessante, acho que para a audiência que está nos assistindo, para quase todas as doenças agora imunomediadas ou autoimunes, nós temos a filosofia do tratamento treat to target, ou seja, tratar o alvo. Quer dizer, cada vez mais medicina baseada em evidência, qual a melhor evidência para tratar não só os adultos, que já está mais claro, né, mas também as crianças e adolescentes. Eu achei muito interessante que o alvo, né, de tratamento é ter uma mucosa intestinal, quer dizer, macroscopicamente normal, né, ou microscopicamente normal. E aí a minha pergunta é, Mari, porque assim, por que, na realidade, o que acontece com esses pacientes, são duas perguntas para você. O que acontece com esse paciente se apresenta uma lesão cronicamente ativa, ou mesmo subclínica, porque eles podem não ter sintoma, mas eles, pelo critério de remissão, como você ressaltou, tem que ter uma mucosa intestinal, ou macroscópica, né, ou no adulto microscópica. O que acontece para esses casos, em relação ao curso desses casos? E a segunda pergunta, eu acho que é interessante, eu acho que, como a doença imunomediada, ela aparece em muitas outras doenças, né, imunomediadas que a gente acompanha, que cada vez mais a gente tem visto doenças imunomediadas na pediatria, e inclui as doenças autoimunes, né, em todas as especialidades, tanto sistêmica como o lúpus, por exemplo, mas como órgão específico, como a Mariana falou, como exemplo a doença inflamatória intestinal, que agride basicamente, porque tem as manifestações extraintestinais. Em relação à vacina, né? Então, acho que, como você bem ressaltou, a gente está começando a ter estudos de imunogenicidade e segurança das vacinas, da Covid, por exemplo, mas eu queria só ressaltar um aspecto, se você olhou isso na literatura, e você com certeza olhou, nós coordenamos um amplo estudo que nos deixa muito orgulhoso, né, com a professora Luísa Bonfá, com a Ana Cristina, a Nádia, foi a reumatologia, a gente vacinou praticamente muitos pacientes nossos adultos, né, acima de 18 anos, com a Coronavac, Sinovac, e avaliando imunogenicidade e segurança. E um dos aspectos interessantes, assim, é um dos medicamentos que vocês usam na doença inflamatória intestinal, o Metrixate, a retirada do Metrixate, olha que interessante, 2 semanas antes da vacina, otimizou a imunogenicidade. Então, a gente entendeu? Então, assim, queria saber isso, porque você falou que não suspende, né? Mas olha que interessante, a gente agora, o nosso estudo está super citado, virou um dos best-sellers da pandemia, por isso, quer dizer, uma questão interessante. Então, a Sociedade Brasileira de Reumatologia orienta as crianças e adolescentes, a gente também tem um consenso, e eu faço isso na prática clínica. Eu vou dar a 3ª dose da vacina agora, porque muitos estão tomando a 3ª dose, somente os menores de 12 anos. Então, eu retiro o Metrixate, 2 semanas depois você toma a vacina e 2 semanas depois você não toma o Metrixate. Queria saber se vocês têm isso. O Metrixate é um medicamento ainda usado
na prática para os refratários. E, novamente, parabéns. Eu adoro a sua Umbrella Disease. Eu adoro o seu guarda-chuva. É uma superstição. Se eu não botar ele, eu acho que vai dar alguma coisa errada. Então, tem que botar mas sempre. continue botando que dá certo. Eu gosto. Parabéns, Mariana. E muito orgulho do grupo da gastroenterologia também. E eu acho que é unido, é querido, sabe? Então, parabéns novamente por sua aula. Eu concordo plenamente com a professora Magda. Você é um exemplo que a gente tem que seguir na instituição, viu? Parabéns. Oh, meu Deus, muito obrigada. Eu fico muito, muito agradecida por tanto elogio. Mariana, tem toda razão para se sentir muito, muito querida e muito orgulhosa, porque você realmente tem tido um desempenho extraordinário. Muito obrigada. Muito feliz. Eu assisti o Congresso Europeu, que esse ano, de novo, deu a oportunidade de ser remoto, e falou-se muito sobre a questão do Covid, porque foi muito preocupante, né? E os estudos iniciais, eles mostravam que a resposta de soroconversão, sorológica dos pacientes, não era igual aos pacientes que não faziam uso de nenhuma medicação imunossupressora. E isso foi algo que inicialmente nos preocupou, dessa resposta errática. Mas a gente já tem alguns estudos grandes, populacionais, quase todos vindos de Israel, mostrando que na prática clínica, apesar de não ter uma soroconversão esperada, o resultado, desfecho em relação à infecção por Covid, infecção grave, foi exatamente igual na população hígida. Então, uma coisa é análise sérica e outra coisa são esses estudos observacionais de registro, que viu que, ainda que tomando medicação, eles tiveram uma excelente resposta às vacinas. Então, não existe na nossa sociedade nenhuma recomendação específica. Eles só falam um pouco do corticoide, porque pode aumentar a gravidade da doença. Mas em relação à vacina, eles dizem, inclusive, que no começo a gente pedia para fazer no vale do biológico. Então, quando estivesse perto de aplicar a próxima dose, tomar a vacina. Só que começou-se a ver, por uma questão de saúde pública, que você perdia a chance de vacinar. O paciente não ia. Então, a gente agora orienta, pode tomar no mesmo dia não, no dia seguinte, que não tem problema. E sabe uma coisa que eu queria comentar com vocês, eu não sei se vocês têm reparado, mas assim, no consultório, eu recebo todo dia uma pergunta, inevitavelmente, das secretárias, de famílias que ligam para perguntar se eu atendo tal doença da área de atuação. E eu acho isso muito curioso. A doutora atende problema no pâncreas? Atende problema no intestino? Sendo que isso nunca tinha acontecido antes. Então, eu estou vendo que alguns colegas estão se recusando a atender determinadas doenças e as famílias já questionam isso antes até mesmo de agendar a conduta. Eu não sei se vocês repararam isso. E eu vejo também que as famílias acabam ficando muito agradecidas, não pelo conhecimento técnico da questão das doenças e do tratamento, mas pela capacidade de escuta, né? Uma escuta ativa do que está acontecendo. Acolhimento, né? Acolhimento, preferências. Tem crianças que falam, olha, eu odeio remédio na veia, eu prefiro remédio subcutâneo. Eu detesto engolir comprimido, pode passar injetável. E isso nunca é perguntado. Então, são coisas simples, conhecimento técnico está aí no Google, no Sci-Hub, no Capsta, mas essa parte de humanização do tratamento e do acolhimento, eu acho que está em falta. Eu não sei se vocês percebem isso. Complicado. Mariana, eu gostaria de abrir aqui para algumas perguntas que a gente recebeu pelo chat. Nosso querido Dr. Jorge, da Hemato, né? Ele coloca que ele teve a oportunidade de acompanhar a criança com doença inflamatória intestinal, com sangramento refratário e biópsia intestinal com microtromboses.
como que os gastroenterologistas interpretam esse achado no contexto dos conceitos de imunotrombose e tromboinflamação? Então, os pacientes com doença inflamatória intestinal que estão em atividade, eles estão num momento pró-trombótico. Eles cursam com plaquetose e eles têm um risco aumentado de trombose venosa profunda. Adulto com doença inflamatória, a partir do momento que interna, que vai ficar, né, em decúbito, com redução de mobilidade, já tem indicação de anticoagulação a despeito de sangramento gastrointestinal. Não é isso que vai tornar o sangramento refratário. Então, adulto internou, anticoagulação. Para a faixa etária pediátrica, também, de novo, atraso geracional. A gente está começando a engatinhar. O que tem de recomendação específica seria para pacientes com retocolite ulcerativa, que vão internar num contexto de colite aguda grave, que ele está cheio de fatores prototrombóticos, e que vão pegar um acesso venoso profundo. Então, esses a gente indica anticoagulação de rotina. E naqueles pacientes que durante o curso da doença desenvolveram trombose, esses também vão precisar de anticoagulação. Mas a gente está bastante consciente dessa questão dos eventos tromboembólicos, tanto que pacientes que têm alguma possibilidade de mobilidade, a gente estimula que eles saiam do leito. Mais um aspecto de uma outra área refletindo aí nesse cuidado, né? Sim. Sim. Doutora Marilisa pergunta se existe uma necessidade de avaliação e orientação genética, se isto é feito. Nem sempre. A doença convencional, ela é poligênica, né? Tem muitos loci de predisposição, ela é multifatorial, tem um componente ambiental. Então, a avaliação genética ela não vai se prestar para a maior parte desses pacientes. A avaliação genética ela vai estar indicada naqueles pacientes onde você suspeita que não seja uma doença inflamatória comum, que talvez seja um erro inato da imunidade ou uma outra doença monogênica. E qual seria o benefício? Né? Então, dentre essa solicitação, existem várias formas de você avaliar geneticamente esse paciente. Sequenciamento de um gene específico, o painel para imunodeficiência ou diarreia congênita, o sequenciamento de exoma e o sequenciamento de genoma. E a gente vai solicitar para esses pacientes, não porque a gente é curioso e quer saber, mas igual a gente agora tem mania de querer saber o nome do vírus, o CPF do vírus, de qualquer resfriado. A gente solicita porque isso pode ser determinante, pode ser um divisor de águas no tratamento dessas crianças. Ou seja, pode ser que identificando um defeito genético específico, eu possa prescrever um remédio que habitualmente não se usa no tratamento da doença inflamatória. Eu posso contraindicar um tratamento. Então, por exemplo, um paciente com doença granulomatosa crônica, a gente evita, existe uma contraindicação relativa / absoluta a usar anti-TNF, ou ele pode ter, por exemplo, a oportunidade de fazer um transplante de medula óssea curativo, né? E pode ser importante também para aconselhamento genético. Então, dependendo da doença, essa família pode repensar o aumento da prole. Né? E tem também outra coisa, dependendo do defeito genético que se localiza, a gente pode ter que solicitar screenings que normalmente a gente não faz. Então, alguns defeitos têm predisposição a tumores que a gente atualmente não vigia. Então, sabendo disso, a gente já muda completamente o follow-up deles. Então, é excelente, mas não é para todo mundo. Uma pergunta minha, Mariana, com todas as repercussões clínicas que a doença pode causar em relação à parte nutricional, por conta da própria inflamação, pelo fato de haver uma doença crônica, do efeito colateral do corticoide, enfim, é possível ter uma criança eutrófica, um adolescente eutrófico, ou a gente vai esperar sempre mesmo um grau de crescimento e desenvolvimento
subótimo aí. Uma criança... Não, a gente vai, como eu falei, a gente é super ambicioso, a gente quer tudo. Há 20 anos atrás, eu cheguei a pegar essa fase, a gente queria uma coisa muito modesta, que era controlar sintoma e não internar. Porque o resto era lucro. Hoje a gente quer, é possível sim, recuperação nutricional, e graças à equipe multidisciplinar, a gente tem um serviço de nutrição que nos ajuda tremendamente. É muito possível ser eutrófico, entrar na puberdade na época certa e ter boa massa óssea. É sim. Professores, alguma consideração mais? Alguma pergunta? Não, recomendação para que todos, Marchione põe aí, se for possível, aula imperdível, se puder. Antes de encerrar, Perfeito. então, Mim tá... chegou mais uma pergunta aqui, Mariana, que vem da doutora Bernadette. Qual autoanticorpo, quando seria útil pedir no diagnóstico, segmento e para o prognóstico do paciente? Tá. A gente teria dois tipos de anticorpo, que é o ASCA e o PEANCA. A gente também não pede de rotina. Em qual contexto a gente solicitaria esse exame? Naquele paciente que tem definitivamente uma doença inflamatória intestinal e o fenótipo não ficou muito bem estabelecido, ele ainda está como uma colite não classificada. Então, o perfil de positividade desses dois anticorpos, um é autoanticorpo, o outro é um anticorpo antimicrobiota, que é o ASCA, ele, dependendo da positividade e negatividade, pode ser que você consiga ir se direcionar para um fenótipo ou não, não é garantido. E existe uma tendência daqueles pacientes que têm o ASCA positivo, né, que é o anticorpo anti-Saccharomyces, de terem uma doença de Crohn de evolução mais grave, tá? Mas isso também não é uma sentença, é apenas uma tendência que se observa, tá? Mas também não é um exame essencial. Se você já fechou o diagnóstico, não precisa pedir, porque são exames caros. E a ANS também não cobre. Perfeito. Então, alguma consideração, professor? Professor Clóvis, alguma consideração? Acho que ele também já encerrou. Mariana, mais uma vez eu gostaria de agradecê-la. Excelente nível de reunião que nós tivemos hoje. Uma excelente parceria, uma presença sua aqui no Instituto, que realmente nos dá muito orgulho, como já foi falado, mas que merece ser frisado. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.